Shalom, shalom! Estamos aqui mais um dia para a nossa contagem do Homer. Hoje é o 23º dia da nossa contagem do Homer. E antes de nós falarmos sobre o tema, que será dito agora, nós vamos fazer a bênção da contagem do Homer, que é um mandamento fazer isso. Diz a palavra do Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al sefirat haomer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenou quanto à contagem do Homer. Portanto, hoje é o 23º dia desta contagem. O tema que nós vamos falar hoje é a idolatria. Você está acompanhando as contagens? Existem temas muito pertinentes aí e talvez você se identifique com algum deles que tenha atrapalhado, seja um obstáculo para a sua vida de viver o melhor de Deus e desfrutar da presença do Eterno. Falando um pouquinho sobre idolatria. O que é idolatria? É colocar qualquer coisa ou pessoa no mesmo lugar de Deus. Olha que coisa interessante, no mesmo lugar de Deus, não é nem no lugar de Deus, né? Mas no mesmo lugar, no mesmo patamar. Me veio à memória aqui um texto, quando apareceu Moisés e Elias ao lado de Yeshua, ali no Monte da Transfiguração, e quiseram fazer duas tendas, né? Na verdade 3 tendas, igualar as 3 pessoas, Moisés, Yeshua e Elias. E imediatamente uma voz bradou do alto e diz: Ei, o que vocês estão fazendo? A ele ouvi, está falando a respeito de Yeshua HaMashiach. Nós não podemos igualar Yeshua ou igualar o próprio Deus a pessoas que são importantes na terra, que tiveram uma função na terra. Moisés, um grande profeta Moisés. Elias, o grande profeta Elias, e tantos homens que foram abençoados na terra, mas nós não podemos igualar, tornar estes homens uma referência acima ou no mesmo patamar de Yeshua ou no mesmo lugar de Deus. São criaturas que foram usadas por Deus e graças a Deus por isso, mas eles não ocupam este lugar. Então, é dar ao criado, aquele que foi criado, a atenção que pertence ao Criador. Essa idolatria ela pode se revelar em alguns aspectos na nossa vida. Primeiro, no lado emocional, quando a gente fica com uma dependência afetiva, a gente coloca certos relacionamentos, emoções, no mesmo lugar de Deus ou acima de Deus, isso vai criando idolatria, obsessão por aprovação. No campo espiritual, frieza com Deus, né? A pessoa fica tão fria com Deus, prioridades invertidas. Na prática, sucessos, carreira, imagem ou até ministério. Tem pessoas que colocam o seu próprio ministério ou os dons acima do próprio Deus. Agora tem uma outra coisa que eu quero falar com você também aqui, que a Bíblia trata muito severamente, que é a avareza. Olha o que diz aqui em Efésios, no capítulo 5, o versículo 5 a 6. Estou abrindo aqui a minha Bíblia para você. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Olha o que diz. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O avarento que é idólatra. Olha que coisa interessante. Mas não é só o avarento. Ele está falando o fornicador, o impuro, o avarento, o qual é idólatra. Você pode fazer da sua imoralidade sexual uma idolatria. Você pode fazer da sua avareza a pessoa que é assim para as coisas do reino de Deus e para as outras coisas. Tem pessoa que é fechada, tem pessoa que é muito miserável, é avarenta. Essa pessoa, a Bíblia fala, não tem parte no reino do Senhor. Tem um outro texto aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3,
E aqui ele vai dizer para nós, com muito mais afinco, o versículo 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, pessoas colocando dinheiro acima de Deus, pessoas colocando o seu sucesso ministerial, os seus dons, no mesmo patamar que Deus. O que é idolatria? É não deixar ir embora aquilo que já foi. Eu vou trazer para você um outro pensamento que talvez você não imaginava. Às vezes uma pessoa partiu, ela foi embora, morreu. Ela morreu. E aí procuram-se práticas pagãs para tentar trazer de volta aquela pessoa que já foi. Isso é idolatria. Essa pessoa não pode estar no coração. Existem pessoas que estão tão acima, a bebida, a droga, e ela fez daquilo um ídolo, ela não consegue ficar sem. Ela não consegue tirar isso da vida dela. Aquilo para ela é o alívio, aquilo para ela é o afago, é o conforto, é o consolo. A pessoa não consegue ficar sem a bebida, não consegue ficar sem o cigarro, não consegue ficar sem o sexo, a pornografia. Isso é idolatria. Você não pode deixar essas coisas tomar o lugar de Deus na sua vida. Você precisa ter Deus na sua vida. O dinheiro, muitas vezes, tem pessoas que deixam de frequentar cultos por causa do momento da oferta e do dízimo. Quando falou, olha, estava tudo bom, mas quando falou do dízimo e oferta, eu não gostei. Porque o dinheiro é um ídolo para essa pessoa. Nós precisamos queimar os nossos ídolos. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Existe uma palavra dentro da cultura judaica chamada de Avodá Zará. O que é o Avodá Zará? O Avodá Zará significa um serviço estranho. Significa um serviço a um Deus estranho, a alguma coisa estranha. Então nós não podemos fazer um serviço a outras divindades, senão ao único e verdadeiro Deus. Só existe um Deus, e a Ele nós devemos adorar. A Ele nós devemos servir. Em Shemot, capítulo 20, versículo 3, ou Êxodo, capítulo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Você percebe que nos mandamentos da Igreja Católica, esse texto é tirado. Esse texto é tirado. Ele foi substituído, ele foi acoplado no primeiro. Amar somente a Deus sobre todas as coisas. Mas aqui está sendo específico. Amar a Deus é uma coisa, mas não fazer ídolos é outra. Por que será? Às vezes, adorar um ídolo não é só imagens de escultura em paredes, não. É personagens, são pessoas, são líderes, são seu cônjuge. Nós não podemos colocar nada no mesmo patamar ou acima de Deus. Às vezes a igreja briga por causa de ministério, briga por causa de igreja. Tudo isso é idolatria. Que nós possamos lançar por terra a idolatria. Deus, por causa da idolatria, puniu 3.000 pessoas que cometeram Avodá Zará. Isso está registrado em Êxodo capítulo 32. E existem pessoas que ainda, líderes ainda, que dizem: olha, Deus aprovou a idolatria. Deus aprovou, ele mandou fazer anjos na arca. Peraí, ele é o Deus Todo-Poderoso e aquele querubim não era para ser adorado, até porque a arca da aliança, que tinha os 2 querubins, ficava no santíssimo lugar, onde nenhum homem tinha acesso, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Agora as pessoas querem colocar uma coisa que não tem nada a ver. O que aconteceu com pessoas que praticaram idolatria? Deus eliminou, Deus matou. E a Bíblia diz que o idólatra não entrará no reino dos céus. Existem líderes que também dizem sobre a serpente de bronze.
Quando foi levantada no deserto, porque as pessoas foram picadas por serpentes e estavam morrendo, e aquelas pessoas, Deus mandou fazer uma serpente de bronze, quando as pessoas olhassem para aquela serpente, elas seriam curadas. Mas começaram a fazer ídolos dessa serpente. O que acontece com um rei lá na frente? A primeira coisa que Deus manda fazer é derrubar aquele lugar, aquele ídolo, aquela serpente de bronze, que é uma tipificação do Cristo que seria levantado, que receberia no seu corpo todo o nosso pecado. E nós olharíamos para ele e seríamos curados. Então, eu e você precisamos eliminar a idolatria e não causar ou criar ideias a respeito desse aspecto. Deus quer ser o centro da sua vida. Que este tempo de contagem do homem traga quebra de ídolos internos. Às vezes eles não são físicos, mas são internos. Alinhamento de prioridades. Deus precisa ser o seu centro, a sua prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E estas coisas, tudo que você precisa para viver, será acrescentado. Uma devoção renovada. Vamos orar? Que Deus elimine de nós toda a idolatria e que nós possamos tirar isso da nossa vida. Você precisa colocar para fora tudo aquilo que não glorifique a Deus. Que o eterno Deus, o grande Pai, remova da nossa mente, do nosso coração e do nosso físico todo o espírito de idolatria e que possamos glorificar ao eterno hoje e para todo sempre. Shalom, shalom. Deus te abençoe.